você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a TV Primeira em casa, no escritório, no trabalho, na sala de espera, aqueles que nos acessam no YouTube. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Para aqueles que não nos acompanham, nosso programa tem como proposta levar para você em casa, cidadão vicentino, o conhecimento do direito de uma forma mais didática, mais clara. Porque você, conhecendo efetivamente seu direito, conseguirá exigi-lo mais. Exigindo e exercendo seu direito, você atingirá sua cidadania e conseguirá a tão almejada dignidade humana lá esculpida e garantida em nossa Constituição. Nossa proposta é sempre tratar aqui de temas polêmicos, temas que estão pujantes na mídia, principalmente os relacionados ao direito social, às garantias fundamentais do cidadão. E temos como norte principal o direito previdenciário e o direito trabalhista. Direito previdenciário tão importante para você que contribui com o INSS, que trabalha, para você que tem uma necessidade em razão de doença, em razão de acidente do trabalho, em razão de idade avançada, tentamos que você saiba, que você conheça o seu direito para que possa, perante o ente público responsável, exigir e ter a eficácia plena das suas garantias constitucionais no tocante ao direito previdenciário. E para tratar desse tema tão complexo, que infelizmente o nosso governo divulga tão pouca informação sobre ele, apesar de ser seu direito, traremos aqui hoje, para dar uma aula de direito previdenciário, a doutora Vivian Melissa Mendes. Vocês já conhecem, a doutora Vivian é advogada, militante na esfera previdenciária, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social. Ela é diretora do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários, palestrante em nível nacional de Direito Previdenciário, enfim, uma exímia e sagaz conhecedora desta matéria tão complexa, Direito Previdenciário. Doutora Vivian, que eu carinhosamente chamo de Vivica, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carlos. Eu agradeço os elogios e o convite e me sinto honrada porque participar do Oficina dentro dessa grande função social que o teu programa tem, eu me sinto aí podendo dar essa pequena contribuição, essa singela contribuição para fomentar o nosso direito social. Bom, vocês que estão em casa perceberão que a doutora Vivian, nossa Vica, ela tem uma capacidade de transmissão do direito previdenciário muito didática, ela consegue deixar muito claro, muito fácil de entender aquilo que a matéria traz, aquele que é o nosso tema, aquilo que queremos debater aqui. A Vivian tem muitas participações aqui no programa já, vocês podem procurar no YouTube, e a Vivian é recordista de audiência quando vem. É impressionante, a nossa produção já informou isso, já constatou vezes anteriores, em outras oportunidades, que quando a doutora Vivian participa do programa, o número de questionamentos e de elogios na internet, no nosso site, é muito, muito superior aos programas mais corriqueiros. Entendo eu que pela didática e pela facilidade que ela tem em transmitir esse conhecimento para você que está aí nos assistindo. Então, Vivian, sempre convidada e sempre campeã de audiência. Vamos agora tratar de um tema, Vivian, que é recente, que está causando ainda muita dúvida, muita controvérsia na população, também no judiciário e principalmente no legislativo, que é o tocante à aposentadoria especial das pessoas com deficiência. É um benefício que já está previsto na nossa Constituição já há algum tempo, salvo engano, desde 98, 2005. Com a emenda 20. 2005 para o servidor, eu acho, e para o segurado do regime geral, 98, eu acho, 98. Não tenho muita certeza. Mas já tem previsão constitucional há algum tempo, clama por urgência, porque são pessoas com deficiência, que têm uma certa necessidade de proteção social maior do que aquele que tem a plena rigidez da sua saúde, a plena capacidade física, e o nosso legislativo, infelizmente, ficou muito tempo omisso no tocante ao direito dessas pessoas. Agora, recentemente, foi publicada uma lei complementar contemplando a aposentadoria especial, porém, como sempre, necessita de regulamentação, necessita de ajustes, necessita da correta interpretação. Aborda um pouquinho essa lei, a Lei Complementar 142, do que ela trata, por favor? Então, assim, a lei está na vacatio legis, naquele tempo que ela ainda não está em vigor, ela entrará em vigor a partir do dia 8 de novembro, certo, né? Está na publicação, 6 meses a partir do dia da publicação, que foi dia 8 de maio. E é um tempo que a gente tem para já refletir sobre essa lei, que no meu entender, no entendimento da Vivian, ainda está muito... na verdade, assim, eu não fiquei totalmente satisfeita com essa lei, porque ela deixa muita coisa a cargo do regulamento do Poder Executivo, e a gente que está aí trabalhando no direito do previdenciário, a gente sabe o que acontece quando se deixa critérios
a serem regulamentados, explicitados através de decretos, sempre portarias. Nunca é feito isso de uma forma satisfatória. Certo. Então, eu entendo essa lei como um passo rumo ao enfrentamento ou a uma plenitude de direitos para as pessoas portadoras de deficiência, tá? Mas é um primeiro passo. É um primeiro passo. Você entende que, mesmo assim, sendo um primeiro passo, já podemos enxergar como um avanço social ou não? Eu entendo que é, sim, um avanço, justamente por conta daquilo que você mencionou. Isso já está previsto na Constituição há muito tempo, somente veio à tona isso agora. E, assim, o Ministério da Previdência, através das informações sociais, da RAIS, tem fornecido informações de que está aumentando gradativamente, ano a ano, a participação laborativa das pessoas com deficiência. Certo. E a gente não pode negar que essas pessoas, elas têm, principalmente no nosso Brasil, que a acessibilidade é difícil. É difícil você ir, um cadeirante, às vezes, não consegue ir a um cinema. Então, imagina trabalhar num centro, como é o nosso centro da cidade, por exemplo, hoje. É complicado. Então, essas pessoas têm um sacrifício, fazem um sacrifício muito maior para exercer o seu trabalho. Sim. Tá? Que tem uma função social enorme. Tá? Então, o lado positivo dessa lei está justamente em agraciá-los com essa diminuição de tempo na concessão de uma aposentadoria. Né? Para eles poderem também, já que trabalharam por um grande período, vão poder usufruir de uma forma mais digna do seu período de descanso. Perfeito. Então, não seria assim, que a gente pode até abordar um pouquinho mais para frente para não fugir o foco, mas só a título de esclarecimento, não seria assim um benefício assistencial como aquele que já existe para o deficiente que não consegue trabalhar. Pelo contrário, esse aqui é uma espécie de estímulo para que o deficiente, que tenha condições, óbvio, atinja o mercado de trabalho, ingresse e, em razão desse esforço maior, dessa demanda de maior esforço para poder trabalhar, se aposente mais cedo por tempo. É isso. Justamente, é uma integração de propostas. Quer dizer, o deficiente, ele não tem que viver de benefícios assistenciais. Certo. Né? Ele tem que trabalhar, tem que prover para si próprio sua subsistência. Certo. Então, justamente, pegando naquele lapso, naquele interregno que o deficiente fica, não, eu não tenho direito a um benefício assistencial porque eu consigo me virar, eu consigo trabalhar, mas eu, no meu trabalho, aí, apesar de ter sido, de ter participado de um estudo, de um aperfeiçoamento, eu tenho uma maior dificuldade. Essa lei abraça esse deficiente, abraça esse portador de deficiência. E você tem ideia de como será o cálculo do benefício da pessoa com deficiência a partir de agora? Então, eu queria só falar um pouquinho antes do conceito de deficiência, porque certo. A lei já começa a trazer algumas omissões justamente por aí, tá? Você me permite só que eu leia o trecho da lei, que ele fala que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Esse conceito é um conceito constitucional, porque ele vem lá de uma convenção internacional dos direitos das pessoas com portadoras de deficiência. Só que esse conceito é genérico. Você consegue me dizer, apontar exatamente qual a pessoa deficiente somente com esse conceito? Não, não é possível, né? O que é necessário? Aí que tá. É que mora o perigo? Aí que tá. A definição da deficiência, dizer se o seu João é deficiente ou não e poderá se valer desse tipo de aposentadoria, vai ser dito pela perícia médica do INSS. Aí que mora o perigo. Né? A perícia médica é que vai caracterizar a pessoa como deficiente ou não, e o regulamento do Poder Executivo é que vai aferir o grau dessa incapacidade. É que vai dizer pra gente qual é a deficiência grave, qual é a deficiência leve e qual é a deficiência moderada. Certo. Vivian, a questão da deficiência leve, moderada ou média? Não, perdão, grave, média ou leve? Isso. Ou leve, média ou grave? Vai interferir no tempo, no valor do benefício ou em ambos? Ela interfere no tempo. No tempo. No tempo. Certo. A pessoa com deficiência grave,
O homem vai se aposentar, eu tenho que ainda pegar a cola, porque é muito recente, com 25 anos de tempo de contribuição e a mulher com 20. Certo. Na deficiência moderada, o homem se aposentará com 29 anos de tempo de contribuição e a mulher com 24. E numa deficiência leve, o homem com 33 anos de tempo de contribuição e a mulher com 28. Tá? Para aposentadoria por idade, haverá um decréscimo que o homem se aposentará aos 60 e a mulher aos 55, independente do grau de deficiência. Já é uma associação de idade avançada que também enseja proteção constitucional com deficiência. Com deficiência. Pouco importa o grau aqui. Ficou Pouco velhinho, importa. tem uma pequena O deficiência. único requisito é o tempo de contribuição mínimo de 15 anos. Tem que ter a carência de 15. Então, nesse ponto, eu levanto uma questão. Quando eu li a lei da primeira vez, logo que ela foi publicada, a lei fala em tempo mínimo de contribuição de 15 anos. E comprovada a existência... A incapacidade, não. A deficiência tem que ter sido sofrida ou vivenciada durante esses 15 anos. Durante os 15 anos? Isso, tá? Mas eu não entendo isso como carência. Será que é carência? Isso abre uma lacuna, né? A lei fala em tempo de contribuição de 15 anos. Não fala tempo de contribuição de deficiente de 15 anos. Sim, entendeu? Então, abre aí algumas coisas, em casos práticos, brecha, né? Vão surgir com certeza questionamentos. Deixa uma brecha. Tá. Ainda bem que você colocou. Por exemplo, cidadão que nasce com a deficiência, ela só é válida essa lei que vai reduzir o tempo para aposentar. Para quem tem uma deficiência congênita ou para deficiência que existe antes do cidadão ingressar no mercado de trabalho ou não. Aquele cara que trabalha 10 anos normalmente, por uma fatalidade, sofreu um acidente, receberá o auxílio acidente e daí para frente ele ficou deficiente, uma deficiência que não impede de trabalhar. Ele vai ter direito a dali para frente fazer o cômputo reduzido porque virou deficiente? O para trásmente vai ser computado normalmente? Como é que vai funcionar isso? Para qualquer tipo de deficiência. Então, a deficiência pode ser congênita, pode ser adquirida antes do ingresso no sistema do regime geral, pode ser adquirida posteriormente, quando ele já trabalhava após algum tempo já de contribuição. O tempo a ser considerado para essa aposentadoria, vamos chamar de qualificada, só para diferenciar, é o tempo em que a pessoa já estava com a deficiência. Certo. O tempo em que ela trabalhou, não estando sujeita a nenhum tipo de deficiência, ele pode sim, e aí a lei fala que esse tempo pode ser proporcionalmente aplicado. Então, surge essa interpretação. Eu posso converter o tempo em que eu trabalhei sem deficiência em tempo com deficiência, que daí vai ser um tempo, a conta contrária àquele tempo especial, né, que se faz de tempo especial para comum. Ou eu posso converter o tempo com deficiência para o tempo comum e me aposentar pela regra normal, a que todos estão sujeitos, né, aplicando os fatores de conversão. Né? Isso é o que vai também depender de regulamentação pelo Poder Executivo. É muito estranho, né? Porque o cidadão tem um tempo comum, trabalhava normalmente, sofre qualquer tipo de acidente, torna-se um deficiente com uma redução leve, digamos uma deficiência moderada. A partir daí, ele tem direito a computar todo o trabalho dele pós-acidente, pós-consolidação de sequela, ou seja, pós-início da deficiência, ele vai computar de uma forma minorada, de uma forma reduzida para fins de aposentadoria. E aquele patrasmente pode ser convertido, então, para juntar com essa de aposentadoria de deficiente e sair pela de deficiente. Justamente, ele vai valer menos. Né? Vai valer menos, mas pode trazer. Pode ser considerado, sim. E se porventura, não está me fugindo algum exemplo agora, mas se porventura essa deficiência leve, durar 10 anos e uma eventual cirurgia, uma eventual cura, torna esse cidadão bom. E aí ele trabalha mais 10 anos como comum. Vai poder transformar esse período de deficiente, ter um acréscimo para sair na comum, não vai? Justamente, um exemplo melhor é assim, a pessoa trabalhou, o homem trabalhou 30 anos sem deficiência nenhuma, né? E sofreu um acidente, ficou deficiente e ainda faltam aí 5 anos para ele ter uma aposentadoria comum. Para dar os 35. Ele não precisa, com a deficiência, ele não vai precisar cumprir os 5 anos, porque se a gente converter o tempo em que ele laborou
com portador de deficiência para o comum, os 5 anos vão ser, na verdade, menos. Pode ser 3, 2,5, por aí. Ele se aposenta com, efetivamente, 32 anos e meio trabalhados, mas com uns 35 anos de tempo de contribuição. Até que nesse aspecto é interessante. Agora, aquela coisa que eu adoro fazer, uma fora do roteiro. Fora do roteiro que o nosso produtor, grande Dauno, pós-graduando em Direito Previdenciário, exímio jornalista, ele não colocou aqui nesse belíssimo roteiro, mas me surgiu na cabeça. Conceitualmente, até a própria Constituição prevê que essa aposentadoria do deficiente ela é especial. Mas eu não entendo que ela seja especial. Aí vem aquela baita discussão do conceito da especial, que é uma modalidade de aposentadoria por tempo, com um requisito tempo reduzido, porque o segurado estava exposto a atividades insalubres, penosas ou perigosas. Essa do deficiente, apesar de ter um nome especial, está condicionada a uma perícia e vai se igualar àquele conceito do Celso Barroso Leite, lembra? Que é especial, uma invalidez antecipada. Onde você encaixaria a questão conceitual, nem interessa tanto, peço até desculpa para o nosso telespectador, nem interessa tanto assim a questão conceitual a eles, mas lá na frente pode ser perigosa, até pelo reflexo na aposentadoria especial. Essa aposentadoria do deficiente com tempo reduzido, ela seria uma especial, aquela que nós conhecemos da insalubridade, digamos assim, ou seria uma aposentadoria mais ligada à questão da invalidez mesmo? Eu entendo que se ela não for um terceiro gênero, também existe uma outra corrente, no meu entendimento, ela está mais por uma aposentadoria por invalidez. Certo. Aí adaptada. Sabe por que eu coloco isso? Que eu adorei a sua classificação, uma aposentadoria qualificada, porque ela não é especial e não é invalidez. Né? Ela está ali no meio termo, na corrente da nossa professora Adriane Bramante. É uma aposentadoria sui generis. Né? Especial ela não é. Não. Eu acho que isso eu tenho bem firme. Fico feliz que você também concorde com esse entendimento, porque eu estava meio perdido nisso e não discuti com ninguém, não tive tempo ainda. É uma aposentadoria mais ligada à invalidez ou uma terceira forma de aposentadoria e menos ligada à especial, não é isso? Justamente. Até mesmo porque a gente também vai falar mais para frente, mas sobre as possibilidades de cumulação desses tempos minorados. Certo. Essa aposentadoria do deficiente não pode ser cumulada com o tempo especial que a pessoa está prevista na lei. Isso é o que está a única coisa assim, mais objetivamente prevista na lei. Não pode ser acumulado com o tempo de trabalho especial, sujeito a agente salubre, perigoso, tudo isso. Então essa acumulação já se repelem, né? Justamente. Se essa proibição de acumulação é sinal que se repelem. E o cara que trabalhou 10 anos na especial Alto Forno da Cosipa, por exemplo, ficou portador não, porque não é esse o termo correto, tornou-se deficiente de grau leve, ele não vai ter direito a converter esse tempo da Cosipa aqui? Eu entendo que ou ele vai computar como tempo comum, eu acharia possível a conversão desse tempo especial para comum e do tempo de deficiente para comum. Tá? Eu não estou cumulando as duas contribuições, não, os dois benefícios. Certo. Eu estou convertendo tudo para comum. Né? Mas isso vai ficar ainda, é uma lacuna. Tudo depende de regulamentação. A gente não sabe o que vai acontecer. E o perigo é esse, né? A regulamentação virá ou do decreto, como o programa recente com o professor Pardal, que você conhece. O professor dele, o Aníbal, dizia que é ato de decretino, né? Não passa pelo legislativo. Ou pela perícia do INSS, viram essas definições, ou por ato regulamentar do INSS. Surgiu uma outra dúvida, doutora Vivian, que eu juro que não olhei se está aqui. A questão da deficiência leve. O cara tem a deficiência leve. Depois de um certo tempo trabalhando, até em razão de envelhecimento, não sei, essa deficiência torna-se uma deficiência média. Pode haver esse trem? Ele pode solicitar uma perícia? Como é que funciona isso? Pode. Isso a lei prevê. A lei fala que realmente pode haver essa mudança da caracterização da deficiência de leve para moderada, de moderada para grave, e haverá o cômputo proporcional desses tempos de trabalho. Olha, entendo eu que o tempo reduzido para a pessoa com deficiência é mais do que devido, é mais do que justo, é mais do que humano. Mas que vai ficar um samba do crioulo doido isso na hora de aposentar, vai, né? Infelizmente vai. Eu acho que vai dar muito pano para manga, né? E eu temo muito também as decisões judiciais. Infelizmente, é o que a gente vivencia hoje na prática. Sim. Então a gente estuda, a gente se debruça, a gente interpreta, e o que diz a Constituição, o direito social, a função social do trabalho.
Mas os juízes naquela saga de, não, eu quero diminuir meu lote de processos aqui. Como é que eles vão decidir isso? Principalmente nessas lacunas da lei. Sim. A verdade é essa. Eu entendo bem o que você está dizendo. Há hoje uma gana e até por uma cobrança superior para que os juízes reduzam o número de processos, principalmente aqueles que atuam na esfera do Juizado Especial Federal, que é quem trata diretamente a imensa maioria dessas questões previdenciárias atinentes à incapacidade. Como um grande professor juiz de juizado federal fala, hoje o juizado funciona como serial killer de processo. Infelizmente, nossos magistrados exterminam o processo sem a menor análise, sem o menor cuidado de um direito tão essencial, fundamental, simplesmente para atender às estatísticas impostas pelo tribunal, muitas vezes até pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Num caso muito complexo, como estudiosos do direito, assim como a doutora Vivian, estão colocando de interação, de contato, de troca de tempos. Pode trocar o tempo comum com o da deficiência moderada, que depois se tornará média, que depois se tornará grave, ou até acontecer o inverso. Tempo comum, há um acidente, o cidadão fica deficiente leve, mas depois há uma cura, volta a ser comum. Toda essa maluquice eu quero ver como, do INSS no âmbito administrativo eu já não espero nada, né? Mas quero ver como que o judiciário vai enfrentar essa questão que exige respeito, exige cuidado e trata de dignidade e trata de humanidade isso aqui. Tenho muito medo, assim como a doutora Vivian também, né? E tenho, assim, infelizmente, quase certeza que farão lambança. Porque em casos mais simples, temos visto o judiciário fazendo lambanças constantes. Quem dirá, caso como esse, que para você que atua muitos anos com previdenciário, para mim que atua muitos anos com previdenciário, entendo extremamente complexa essa questão da aposentadoria qualificada, adorei o termo, da pessoa com deficiência. Mas, como estamos aqui para debater, vamos complicar mais um pouquinho, de forma rápida, porque já temos que fazer um break. Fator previdenciário. Fator previdenciário, só explica um pouquinho para o pessoal o que é esse famigerado instituto, esse famigerado redutor aí, e como que fica o fator previdenciário na questão do benefício qualificado da pessoa com deficiência. O fator previdenciário, de forma mais fácil, é um índice calculado, bem complexo, de um cálculo bem complexo, que é para a gente não entender mesmo, principalmente quem está em casa, para reduzir o valor da aposentadoria e fazer com que as pessoas fiquem mais tempo trabalhando, contribuindo para o INSS. Era justamente para implementar a idade mínima, não deu certo, veio o fator previdenciário em substituição. O fator previdenciário, a lei complementar, ela já menciona que ele somente será aplicado nos casos em que sua aplicação vá majorar o benefício do portador de deficiência. Tá? Aí cabe só uma observaçãozinha. Primeiro, eu entendo o seguinte: o fator previdenciário na aposentadoria da mulher, por exemplo, ele tem um acréscimo de tempo, porque a mulher ela tem uma necessidade de tempo de contribuição menor, 30 anos. Então, quando se vai calcular o tempo de contribuição da mulher, há um acréscimo de 5 anos, que é justamente a diferença para a aposentadoria do homem. Não funciona assim? E nessa aposentadoria qualificada, haverá esse acréscimo? Porque, senão, eu não preciso nem fazer cálculo. Com um tempo de contribuição como uma aposentadoria do deficiente com uma deficiência grave, de 25 anos, nunca o fator previdenciário vai ser positivo. É impossível. Né? Eu tenho que colocar esse decréscimo no cálculo do fator, igualar ele ao cálculo do fator normal, para poder verificar se ele vai ser positivo ou não. Isso a lei não trata. Vai ser mais uma questão que vai ser levada aos tribunais com certeza, se não for regulamentada de forma correta. Doutora Vivian, precisamos fazer um break, mas o assunto está extremamente envolvente. Eu já tenho umas 329 dúvidas. Fico imaginando o pessoal em casa, fico imaginando o coitado do deficiente que quer trabalhar, que quer fazer jus dessa aposentadoria reduzida e que vai enfrentar já enfrenta uma série de obstáculos que a falta de acessibilidade impõe, que a falta de respeito das pessoas impõe. E vai ter que enfrentar uma pasmaceira que a INSS vai fazer, certamente a INSS fará no âmbito administrativo. Eu estou com 300 dúvidas, eu acho que nossos telespectadores devem estar com pelo menos 250, né? Vamos fazer esse break até para respirar para o próximo bloco, porque
Deu até uma conturbada na mente de tanta... Eu sempre comento, né, com meus alunos, acho que já comentei isso com a doutora Vivian também, quem está fazendo direito e quiser advogar na esfera previdenciária, venha. Porque o governo, principalmente o INSS, sempre vai fazer lambança. Adora dar serviço para advogado previdenciário. E essa lei é um belo exemplo disso, né? Essa lei é um belo exemplo. Vamos fazer esse break? Você em casa, não saia daí, fique aí assistindo no sofá. Nosso break é rapidinho, nós voltamos já.